TV FEComércio recebe alguns dos palestrantes da 5ª edição do Seminário de Direito Tributário, que discute soluções para o enfrentamento da crise. Em nossa primeira entrevista, vamos conversar com o Dr. Walter Lobato, presidente do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio MG e da Associação Brasileira de Direito Tributário. Muito obrigada pela presença, Dr. Walter. Alane, o prazer é todo meu. Obrigado você, agradecer muito à FEComércio, não só por esse evento, mas por tudo que ela vem fazendo aí pelo direito tributário. Para começar, eu gostaria de entender quais são os principais desafios do contribuinte mineiro ao falarmos de impostos e quais são os caminhos para enfrentar essa crise. Na verdade, os desafios são desafios do contribuinte brasileiro, né? Que é um verdadeiro herói no enfrentamento desse sistema complexo, desse sistema inseguro e injusto que assola a questão tributária brasileira. O contribuinte ou o empresário mineiro enfrenta problemas gravíssimos no sistema, porque nós temos um sistema de tributos com uma complexidade acima do razoável, não aquela complexidade de se buscar justiça, mas uma complexidade de um excesso de legislações, excesso de interpretação, um ônus muito grande nas mãos do contribuinte, que tem que interpretar toda a legislação e ficar aí esperando para verificar se as autoridades fiscais concordam ou não, e se não concordarem, sofrem pesadíssimas multas, além de questões criminais. Portanto, o empresário mineiro, assim como o empresário brasileiro, tem no sistema tributário, certamente, um dos seus maiores inimigos para o crescimento econômico. Sim. E como que o debate em torno do conceito de prestação de serviços pode influenciar a tributação no país? Então, esse é um dos debates mais interessantes, porque a Constituição de 88, ela segregou as competências para que cada ente da federação tivesse suas receitas. Então, ela disse quais eram os impostos que a União poderia cobrar, além das contribuições do empréstimo compulsório. Ela disse quais os impostos, taxas que os estados poderiam cobrar, e assim também com os municípios. E com os municípios ficaram os serviços, de modo geral, exceto transporte interestadual, intermunicipal e comunicações, que ficou, essa competência ficou com os estados-membros. Então, segregar o que é serviço e o que é a mercadoria, circulação de mercadoria, é saber se vai pagar o ISS ou o ICMS. Há 30 anos atrás, isso era muito fácil fazer, porque a mercadoria era sempre tangível, né? E o serviço sempre pequeno. O que aconteceu na Revolução Tecnológica? Tivemos um aumento estrondoroso de serviço e uma redução do que é mercadoria, né? Nós tivemos, por exemplo, uma redução na aquisição de automóveis. As pessoas utilizam-se dos aplicativos de transporte, assim como as entregas de alimentos, e aí por diante em todas as plataformas digitais. Então, você tem uma redução do conceito de mercadoria e um aumento do conceito de serviço. Um aumento da tributação do ISS e uma redução da tributação do ICMS. Os conflitos de competência, ou seja, quem cobra o quê, ou o que o contribuinte recolhe, estão entre os itens de maior litigância, de maior número de ações judiciais que estão em juízo. Portanto, definir isso é dar segurança jurídica e reduzir complexidade no sistema. Sim. E a reforma tributária, ela vem sendo discutida há algum tempo. O senhor acredita que, diante da pandemia, ela possa acelerar a retomada da confiança do empresário e também da economia? Alane, a gente tem um dado adicional que o Supremo Tribunal Federal, em 2 anos, 2020 e 2021, julgou o maior número de matérias tributárias da história dele e tomou algumas decisões que colocam em xeque um pouco o sistema tributário. Então, nós temos um sistema anterior que não está sendo devidamente construído, meio que julgado de lado, ou um sistema que tem vários questionamentos, como eu acabei de dizer,
o que incide ISS, o que incide ICMS, o que pode tomar crédito, o que não pode tomar crédito, o que é possível fazer em termos de planejamento empresarial, o que não é possível fazer. Tudo isso nós temos dúvidas, seja no administrativo, perante as autoridades fiscais, seja no judiciário, que diversas decisões estão sendo proferidas. Então, nós temos uma casa construída em 88, essa casa está sofrendo muitas infiltrações, essa casa precisa de ser reformada, essa casa precisa ser reforçada na sua estrutura, pintada novamente, trocar telhado, etc. E nós temos do lado de cá uma proposta de reforma tributária que não quer reformar essa casa, quer destruir essa casa, demolir essa casa e construir, pelo menos na tributação sobre o consumo, uma nova casa, que é um único tributo que unifica toda a tributação sobre o consumo. O problema é que essa nova casa tem uma série de indefinições e a gente vai conviver durante o período de transição, se a reforma passar, com uma casa que eu já não consigo morar mais, porque está cheia de filtração, com uma casa que se diz nova, mas está só no projeto. Ainda não tenho ela construída. Portanto, o empresário vai ter que conviver com uma casa que ele não consegue morar mais ou uma outra que ele também ainda não pode morar. Significa dizer, esse é o pior momento para se fazer a reforma tributária, na minha opinião, porque nós estamos no meio da maior crise, talvez uma das maiores, talvez não, certamente, uma das maiores crises da economia mundial e certamente uma grande, profunda e triste crise na economia brasileira, seja pelas terríveis perdas que nós tivemos na pandemia, seja pelo tanto que a economia sofreu, seja porque antes da pandemia o Brasil já tinha 20 anos sem crescimento econômico. Reformar agora e não ter onde morar, nem na casa antiga, nem na casa nova, é deixar o empresário mais uma vez ao léu do clima, da chuva, do frio, do calor. Então, eu acho que esse momento não é um momento de reforma, é um momento de ajudar esse empresário que está absolutamente sem fluxo de caixa a reconstruir. Primeiro, reconstrua o negócio dele, primeiro vamos fazer a economia reagir, e aí sim, pensar que casa que nós queremos, reformar a antiga casa ou construir uma casa nova. Perfeito. Ô, doutor Walter, para fechar, qual que é a importância de um evento como o Seminário de Direito Tributário para encontrar soluções e desburocratizar os processos empresariais? Tanto como presidente da Comissão de Direito Tributário da FIComércio, que é algo que muito me honra, em Minas Gerais, quanto como presidente da ABRADT, eu sempre acreditei que o debate é o único caminho possível para a gente construir um modelo que eu não diria consensual, porque numa reforma sempre um perde, o outro ganha, um quarto fica maior, outro quarto fica menor, mas um modelo que pelo menos a gente conheça os problemas brasileiros, a gente efetivamente conheça o problema daquele que está na ponta, enfrentando as dificuldades econômicas e tentando, de alguma forma, reagir. Só o debate pode levar a isso. Seja levando a informação a ele do que o tribunal está decidindo, do que o Supremo disse sobre determinado tema, do que a autoridade fiscal disse sobre determinado tema, do que eventualmente há de novidades que ele possa se aproveitar de benefícios, de incentivos fiscais. Então, essa comunicação entre a Academia de Direito Tributário, os tribunais, o Poder Executivo e, finalmente, o contribuinte, ela é essencial. Né? Quando eu faço essa finalmente o contribuinte, porque ele é o canal que precisa da grande comunicação. É a ele que a informação deve chegar, na medida em que ele é que sofre o ônus, né, desse sistema complexo, injusto e inseguro. Esse contribuinte precisa ter, e outros países já passaram por isso, eu acho que essa é a grande reforma que a gente poderia fazer no Brasil, esse contribuinte precisa ter uma reconstrução da sua relação com o fisco, uma relação com um pouco mais de confiança, ou seja, que ele confie no que o fisco diga e o fisco confie no que ele diga.
Uma relação baseada em desconfiança é uma relação baseada o tempo todo em pedir informação. Por isso que nós temos tanta obrigação acessória. Porque como ninguém confia em ninguém, fica todo mundo perguntando. O contribuinte tem certeza que o fisco a todo momento quer cobrar mais dele e o fisco tem certeza que o contribuinte passa 100% do tempo tentando economizar e não pagar tributo. Nada disso é verdade, mas se nós não construirmos uma relação de confiança, a gente não simplifica, né? Toda relação de desconfiança significa perguntar o tempo todo, pedir relatório o tempo todo, desconfiar o tempo todo. Nesse tipo de relação, você jamais simplifica as obrigações, pelo contrário, só cria complexidade. Então, o caminho do sistema tributário brasileiro é reduzir complexidade, reduzir burocracia, se possível, reduzir o número de leis em torno do assunto, para que o contribuinte tenha a tranquilidade de que ele está recolhendo corretamente, de que ele não sofrerá multas, de que ele não sofrerá processos criminais e que ele possa, com isso, organizar o seu negócio para que esse negócio cresça. Porque o Brasil não sairá dessa crise se não crescer. Não adianta procurar ajuda emergencial, não adianta procurar financiamento. O único caminho possível para o Brasil é o crescimento econômico e o combate às desigualdades. Sem isso, nós não vamos sair de onde nós estamos. Sim. Doutor Walter, eu agradeço a sua presença, viu? Muito obrigada. É um prazer enorme, Alane. Quando precisar, pode contar comigo. Obrigada. Acompanhe a nossa série de entrevistas pelo YouTube da FEComércio MG. Até logo!